poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para a sua vida, tá? Eu creio que nas nossas experiências, tudo aquilo que a gente tem vivido, de repente, o que nós vivemos pode estar ajudando muito você, pode estar abençoando muito a tua vida. E tem o fator também inspiração, que Deus ele sempre fala conosco, né? Então eu acredito que a palavra de Deus ela faz uma grande diferença na nossa vida. A gente tem o poder de ter conhecimento de muitas coisas, mas quando se tem o conhecimento da palavra de Deus, isso faz uma grande diferença. Porque não é algo só do intelecto ou da inteligência humana, mas é algo que faz parte de uma inspiração divina. E a inspiração de Deus para nós é que pode fazer uma grande diferença. Eu quero trabalhar no teu coração hoje um tema muito sugestivo, né? Que seria: nunca pare de lutar. Nós temos tendência de desistir das coisas quando fica difícil, quando somos decepcionados, quando passamos por alguma situação desconfortável, nossas emoções são abaladas, quando nós nos sentimos feridos. Nós temos essa tendência de abandono, né? Mas a gente não pode ser assim. Eu vejo que tem muitas pessoas, principalmente dentro do ciclo daqueles que servem a Deus, que elas precisam criar músculos espirituais, sabe? Porque a gente desiste fácil demais. A vida não é fácil para ninguém. Sempre vamos ter alguma coisa que gera alguma insatisfação. Isso na sua vida com Deus, isso na sua vida familiar, na sua vida profissional, na nossa vida social, que é o nosso relacionamento com as pessoas. Podemos sofrer diversas situações que aparentemente vêm com o intuito de destruir a nossa vida e a gente acaba cedendo para isso, né? O mais importante é a gente não se permitir ficar parado, não se permitir abandonar. Pelo contrário, seguir adiante, seguir em frente. Deus tem colocado no meu coração um texto muito forte. Eu já preguei muito essa palavra, mas ultimamente Deus tem falado muito comigo novamente nesse mesmo texto, um texto muito conhecido, que fala de Bartimeu, que era uma pessoa que se tornou cega, e eu vou mostrar para vocês hoje o que aconteceu na vida de Bartimeu. E esse texto está lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. E diz que Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. E quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Bartimeu, filho de Timeu. E o que acontece? A Bíblia diz assim: o cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Vamos entender um pouco na vida deste homem e como que a gente pode crescer entendendo o milagre que ele viveu. Existe uma parte na nossa vida que é Deus que faz, mas existe uma parte na nossa vida que depende de nós. Deus, ele não pode fazer o que cabe a nós fazermos. Não tem como. Existe um lado que é seu. Deus não vai lutar por você. Deus vai te inspirar a lutar. E aquilo que não cabe a você, que vamos dizer que é algo sobrenatural, que é um milagre que precisa acontecer, que é onde a sua mão não alcança, então nós vemos o agir de Deus a partir do momento que você chegou no seu limite. Tem uma frase que eu acho muito profunda, que diz que o ser humano evolui na beira do precipício. Chegamos em momentos da nossa vida que aparentemente estamos na beira de um precipício, mas é exatamente nessa hora que a gente evolui, é exatamente nessa hora que a gente rompe na vida, né? Eu não sei qual é a área da tua vida hoje que está sendo a maior dificuldade para você, mas você não pode desistir, você não pode abandonar, você não pode largar, você precisa continuar sonhando, você precisa continuar acreditando, você precisa continuar rompendo com seus limites, né? Quando nós vemos aqui a história deste homem, nós vemos que Jesus estava saindo de uma cidade chamada Jericó e junto com os discípulos já tinha acontecido grandes coisas ali naquela cidade. Só você ler o contexto do texto que você vai perceber isso.
Mas Jesus estava saindo, uma grande multidão junto com ele, e Jesus se depara com um homem ali que estava à beira do caminho. E a primeira coisa que você precisa aprender é onde que você está posicionado na sua vida. Esse é um ponto muito crucial para você. O lugar que você se encontra diz respeito a quem você é por dentro. Vou repetir o que eu vou te dizer, o que eu acabei de dizer. O lugar que você está hoje nada mais é que o reflexo daquilo que você é por dentro. Escuta comigo. O lugar que aquele homem estava, Bartimeu, era um lugar à beira do caminho, porque para estar à beira do caminho tinha que ter uma identidade. Ele não estava junto com aquela multidão. Ele não era um dos discípulos de Jesus. Ele não estava ao lado de Jesus. A Bíblia fala que ele estava na beira do caminho. Por que ele estava à beira do caminho? Tem muita gente que não consegue tomar decisões na vida, porque a primeira decisão que você tem que tomar é a decisão de mudar você por dentro. Se você não se transforma internamente, a sua identidade externa, ela não muda. Não tem jeito. Entende o que eu quero dizer? Existem algumas áreas na sua vida que você continua no lugar que você está e você luta e não sai dali. Por que você não sai? Porque tem um problema dentro de você. Bartimeu estava à beira do caminho. Por que ele estava à beira do caminho? Ele não estava somente ali parado à toa. Não, a Bíblia diz que ele estava ali pedindo esmola. O que levou este homem a estar à beira do caminho? O que levou este homem a estar ali pedindo esmola? E a palavra diz que ele era cego. Olha bem, a condição da vida de Bartimeu. O que aconteceu na história de Bartimeu levou ele a estar naquela posição na vida. Por que ele estava ali? A gente precisa entender algo aqui muito importante, que Deus ministrou muito em mim, sabe? A Bíblia diz que Bartimeu era filho de Timeu. Quando você vai pesquisar a história da família de Bartimeu, que a Bíblia faz questão de falar do nome do pai dele, que era Timeu, aí você consegue entender o porquê que ele estava ali à beira do caminho. E você vai talvez se identificar muito com o que eu vou te dizer agora, porque eu me identifiquei muito com isso. Deus trabalhou muito no meu coração nesta área. A história diz que Timeu, o pai de Bartimeu, ele era um general aposentado do exército de Israel. Olha para você ver. Um homem que tinha uma aposentadoria muito boa. A história diz que ele montou um comércio ali em Jericó, que ele era um homem bem de vida, bem sucedido, mas no decorrer da história, ele passou por um problema com Roma. Roma se levantou contra ele, tomou o dinheiro dele, tomou o negócio dele e chegou a fazer coisas assim que ele se tornou um miserável. Ele começou a não ter mais identidade financeira. Ele perdeu tudo. Foi isso que aconteceu com Timeu. Mas a história diz que ele, por ter sido um general muito respeitado, ele criou grupos de rebeldia contra Roma e começou a se levantar em ataques contra Roma, porque ele não concordou com aquela injustiça. Eu acho, de certa forma, uma história até inspirativa, porque ele estava fazendo o que era certo, e vem um governo tomar tudo que é dele para tentar dominar Israel. Ele não concordou com aquela situação, criou grupos ali contra essa ideia de Roma, de domínio, de fazer de Israel um povo escravo. Lutou pela vida, ele estava lutando pela vida. Mas a história fala que pegaram ele, mataram ele e pegaram um dos filhos, principalmente porque Bartimeu era o filho, o homem primogênito. Além de ter matado a família todinha de Bartimeu, o pai, a mãe, eles pegam Bartimeu, olha bem, arranca-lhe os olhos, escuta, arrancou os olhos dele, colocou sobre ele uma medida, uma capa que o identificaria como um mendigo e colocou ele naquele ponto da cidade para que ele viesse a pedir esmola o resto da vida.
Era a maneira que Roma fazia, sempre fez isso. É só você estudar a história. Eles sempre faziam isso para que o filho primogênito não se levantasse contra eles, como o pai se levantou, e também para que ele ficasse como modelo para qualquer um que se levantasse contra o governo de Roma. Ou seja, Bartimeu estava naquela posição por causa de uma questão interna que aconteceu na história dele. Você imagina comigo, ele enxergava antes, ele era uma pessoa bem-sucedida, vivia num lar próspero. De repente acontece uma situação na vida dele que ele perde tudo, e não somente o financeiro, mas ele perde o pai, ele perde a mãe, e agora, por pior que ainda seja, ele é servido de exemplo, se tornando cego, e a única alternativa, pedir esmola na vida. Você já parou para pensar o que a vida fez com você? Você já parou para pensar quantas esmolas você está vivendo? Sim, talvez você não está aí com a roupa rasgada, com mau cheiro, assentado no meio da rua, não tem onde dormir, sim, mas você já viu como é que a tua alma está na mesma condição? Talvez por fora você está até bonito, mas olha você por dentro. Olha as decepções que você já passou, olha o que já aconteceu na tua vida, e de repente você se encontra em uma posição interna dentro de você, que você sabe muito bem do que eu estou falando. Por dentro, você não passa de uma pessoa cega, não tem os mesmos sonhos, não consegue acreditar mais na sua vida. Você hoje vive de esmola, porque o que significaria hoje viver de esmola? Você vive daquilo que você nunca quis viver. Aceita as condições que a sua vida está, porque para você não existe mais alternativas. O casamento que está do jeito que está, você não sonhou em ter um casamento assim, mas olha o teu casamento como está. Filhos, netos, não sei o que tem acontecido com você. E é exatamente esse o nosso maior problema. Nós temos a tendência de aceitar as coisas como elas estão. Nós concordamos com os fatos da maneira que elas estão. Por quê? A vida trouxe isso, a vida fez isso com Bartimeu, a vida fez aquilo tudo com ele, e a única coisa que o restou para ele é ele ficar à beira do caminho, porque não existia mais credibilidade naquele homem, não tinha mais nada para que ele fizesse. E talvez é assim com você, sabe? A vida te deixou à beira do caminho, você simplesmente não está mais no fluxo da vida que você sempre sonhou, não está seguindo ali as coisas da maneira que você sempre quis, por causa de situações que aconteceram na sua vida. E aí entra o seu maior desafio. Estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Talvez a sua posição hoje é essa, como Bartimeu naquela época. Porém, embora Bartimeu não tinha mais a visão, os seus ouvidos estavam bem abertos. E a Bíblia diz que ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E aqui eu quero fazer um destaque para o seu coração. Jesus está passando aí agora na sua vida. Através de uma palavra que eu estou falando que ele viveu. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele estaria presente conosco. E ele está aí agora com você. O problema muitas das vezes é que nós damos mais valor a quem luta por nós, a quem faz alguma coisa por nós, e esquecemos que aquele que deu a vida por nós é que pode mudar a nossa história. Existem portas que só Deus abre. Existem coisas aqui dentro da gente que só Deus cura. Existem áreas na nossa vida que é só Jesus que faz, mas ninguém pode fazer. Um médico não faz, um psicólogo não faz, dinheiro não faz, a vida não faz, é só Jesus que pode fazer, querido. Aquele homem estava naquela condição, a Bíblia aqui não destaca quanto tempo durou essa situação, não sei quanto tempo ele estava ali daquela forma, da mesma maneira eu não sei quanto tempo você está sofrendo, quanto tempo você está passando por certas situações na sua vida, concordando com elas do jeito que está, aceitando, falando que a vida é assim mesmo.
Mas eu quero te dizer uma coisa aqui hoje. Que os seus ouvidos estejam bem abertos para você entender que nessa live que eu estou fazendo, eu estou te apresentando Jesus Cristo. Eu não estou te apresentando eu sou igualzinho você. Eu não estou te apresentando uma igreja, porque isso não vai mudar a tua vida. Eu estou te apresentando um Jesus que morreu por você e Ele pode mudar a tua história hoje. Existe uma multidão que anda atrás de Jesus no mundo. Isso é incontável. Mas eu quero te dizer, eles podem estar atrás de Jesus, mas qual que é o lugar que você está? Será que você não está na beira do caminho até hoje? Talvez você vai na igreja, mas você já viu que você está na igreja, a tua vida é a mesma? Ou seja, você está indo na igreja. A igreja não pode mudar a tua vida. Jesus pode. Jesus pode mudar você. Eu não estou dizendo que é errado ir ao templo. Eu não estou dizendo que é errado você estar aqui nesse templo digitalizado. Não estou falando isso. É muito importante estarmos ao templo, é onde recebemos uma palavra para direcionar a nossa vida, como você está recebendo aí agora. Mas o mais importante é que você entenda, Jesus pode mudar a tua história sim. Se o meu casamento está de pé, é porque Jesus está dentro da nossa família, porque senão tinha acabado tudo. Se hoje eu estou de pé, é porque Jesus está na minha vida, porque senão tinha acabado tudo. Porque eu sei muito bem o que é ficar na beira do caminho sem saber o que fazer. Tem momentos na nossa vida que nós não sabemos mais o que fazer, nós afundamos tanto que parece que não tem saída para lugar nenhum, e é nessa hora que a gente encontra com Jesus. Eu não sei quantos anos de crente você tem, mas eu também já fui crente, eu também sou de Jesus, e independente desse tempo que você anda com Cristo, pode ser que em algum determinado momento da tua vida, você se encontrou à beira do caminho. E você pode mudar de vida hoje, abrindo o teu coração para Jesus trabalhar nas coisas internas de você. O que te levou a ficar à beira do caminho? Eu contei a história de Bartimeu. Mas qual é a sua história? Mas a Bíblia diz que a partir do momento que ele ouviu, e aqui eu quero te trazer algo, agora, nesse momento, só Bartimeu poderia fazer alguma coisa. Só Bartimeu. Por que, Márcio? Porque Jesus estava passando. Jesus estava passando. A Bíblia não fala que Jesus parou na frente dele para mudar a história dele. Não, a Bíblia fala que Jesus estava passando por aquela rua. Existem dados da história que Jesus foi na casa de alguém, que Jesus encontrou com alguém. Não, mas nesse caso não, Jesus estava passando. Ele nem viu ali aquele homem. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa estar disposto a chamar a atenção daquele que pode mudar a nossa vida. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz de atitudes. O problema é que a gente, quando começa a acreditar em Deus, a gente se comporta como uma pessoa comum. E enquanto você for comum, nada vai acontecer. Você tem que ter uma atitude extravagante. Você tem que estar disposto a fazer o que você nunca fez. Tem que estar disposto a aparecer. Tem que estar disposto a se expor. Tem que estar disposto a ser trabalhado dentro de você. Como que você vai mudar de vida se você não expõe as áreas que você precisa ser tratado, querido? Escuta, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando ali, o que ele fez? O que Bartimeu fez? Começou a gritar. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Passa uma multidão na rua e de repente você começa a gritar que nem louco. Você já fez isso alguma vez dentro da igreja? Olha o problema da religião. Você já chegou no ambiente da igreja e se sentiu talvez com vontade de chorar, de gritar, e você fez? Não. Talvez ficou preocupado com a maquiagem que ia borrar. Talvez ficou preocupado com o que os outros iriam pensar, porque a gente está tão preocupado com a nossa reputação. Que reputação? Estamos tão preocupados com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Que se dane os outros, querido, o que está em jogo é você não percebe? Por que nós somos pessoas que estão tão presas naquilo que os outros dizem? Por que somos pessoas que queremos viver e sermos aceitos por uma sociedade tão podre? Queremos ter a roupa da marca, queremos ter o status, queremos aparecer para as pessoas, mas e olha dentro de você.
Bartimeu estava ali, a única alternativa dele foi essa. Ele entendeu que Jesus estava passando, então ele tinha que se expor. E ele começou a gritar para que algo acontecesse. O problema é que a gente está na beira do caminho, nós estamos cegos, a nossa vida está destruída, trouxemos conosco as marcas do nosso passado, a dor do nosso passado, está tudo dentro da gente, e a gente não tem coragem de fazer nada para mudar, quando entendemos que Jesus pode nos transformar. Já parou para pensar isso? Às vezes nós temos mais coragem de ir lá na igreja do que ir dentro do nosso quarto. Olha para você ver. Por que nos dispomos, tomamos um banho, colocamos uma roupa, passamos um perfume, gastamos um tempo para ir até o templo e quando chega lá a gente não faz nada? É rotina. Quantas pessoas estavam ali no meio daquela multidão? Jesus estava ali, mas a vida delas não mudou. Quantas pessoas não estavam enfermas, quantas pessoas não estavam doentes da alma, quantas pessoas que a condição da vida delas era resultado de algo de dentro delas. Estavam atrás de Jesus, mas Jesus não estava nelas. Porque estamos mais preocupados em cumprir o nosso processo religioso do que ser transformado de verdade. Usamos máscaras. Do que adianta? Olha o que Bartimeu fez, ele se expôs. E é isso que a gente precisa fazer. E a palavra fala que quando ele começou a querer chamar a atenção de Jesus de alguma forma, algumas pessoas começam a falar com ele: cala a boca, você está perturbando o mestre. Ou seja, você não reparou que o mestre não está nem azul para você? Você não parou para pensar que olha a multidão, você acha que Jesus vai parar para te escutar? Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele gritou mais alto ainda. Que tremendo isso. Eu valorizo pessoas que são indesistíveis. Eu gosto da história de pessoas onde alguns ao seu redor mandaram ele desistir, mas ele não desistiu. Eu gosto da história de pessoas onde alguns disseram para ele: abandona, não vai valer a pena. E ele simplesmente diz: eu vou prosseguir, porque eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Eu gosto disso. É difícil para mim lidar com pessoas que chegam perto e querem te desmotivar, querem matar teu sonho, querem dizer que você está errado em sonhar, que você está errado em acreditar. Eu não gosto muito de ter acesso a essas pessoas. Na verdade, pessoas assim não conseguem andar perto de mim, porque eu corto na hora. Sabe por quê, querido? Para levantar, a gente não acha tantos, mas para afundar, a gente acha muitos. Tanto que a Bíblia fala que algumas pessoas disseram para aquele cego, enquanto um gritava por socorro, mais de um falava: para de pedir socorro. Hoje tem mais gente para nos impedir de crescer do que pessoas para nos impulsionar a crescer. O que você está disposto a fazer? Você já parou para pensar nisso? Que só está faltando uma ação sua? Que só está faltando a você fazer algo? Que Jesus está aí agora com você? Eu não sei quem está aí do teu lado, mas eu queria te tirar a atenção de quem está do teu lado e voltar a tua atenção para o que Deus está falando com você aí agora. Porque se você estiver me ouvindo e Deus está te tocando, que esse é o seu momento, querido, aí agora onde você está, comece a gritar por Jesus mudar a sua vida. Você vai sentir um toque que vai te transformar de verdade. E a palavra fala que quando ele então insistiu e continuou gritando mais alto, Jesus parou. Eu penso que nesse momento Jesus já tinha até passado do lugar onde ele estava. Mas ele gritou tão alto que Jesus para e diz: vai lá buscar o cego. Olha que interessante. Ele teve uma atitude que fez Jesus parar para dar atenção para ele. Por isso que eu te disse que Jesus, Deus, está de olho nas suas atitudes. Porque se você se conformar com a sua vida do jeito que ela está, ela não vai mudar.
Se você aceita as coisas como elas estão, vai ficar do mesmo jeito. Mas se você está disposto a dar um jump na sua vida, dar um salto, fazer a diferença, você está cansado de viver o que você está vivendo, querido, comece a se aproximar de pessoas que vão poder mudar a tua história de verdade. E essas pessoas são aquelas que querem te apresentar um Jesus que muda, um Jesus que transforma, porque o que você não pode fazer, existe um Jesus que pode fazer sim. Talvez você não tenha mais o coração do teu marido, mas tem um Jesus que tem acesso à alma dele. Talvez você não tenha mais acesso ao coração da tua esposa, mas tem um Jesus que pode tocar o coração dela sim. Talvez você não tenha mais acesso aos seus filhos, mas tem um Jesus que pode tocar os seus filhos sim. Porque na nossa alma, Deus pode tocar. Ah, mas se o homem não quiser, Deus não faz. Mentira! Deus faz, quando por trás existe alguém disposto a interceder por aquele que não tem mais poder de fala. Você sabia que principalmente na vida de uma mãe, existe uma autoridade tremenda sobre os filhos? Sabia que na vida de um casal, existe uma autoridade tremenda entre o marido e a esposa, que se você começar a se colocar a favor dele ou dela, ou dos filhos, Deus pode mover, porque você se põe na brecha por alguém. Talvez, se sua família não tenha vida com Deus, você seja a única pessoa que pode clamar a um Deus para mudar a vida da sua família. O que eu quero te dizer aqui, talvez, se você não clama pela tua família, no mundo inteiro não tem ninguém que ore pela tua família. Ah, mas é impossível. Você está falando que é. Eu conheço Deus do impossível. Ah, mas não tem jeito. Tem jeito. Eu sou prova de que tem jeito. Você tem que se pôr na brecha para isso. Quando eles mandam chamar Bartimeu, e aqui é o segredo. É o segredo que eu quero passar para o teu coração. Quando eles mandam chamá-lo, a Bíblia diz que chegaram perto dele e disse: levante-se, tenha bom ânimo, o mestre mandou te chamar. Eu gostei dessa palavra, coragem, tenha bom ânimo. Aqui é um fato importante. Escuta, nesse episódio, Jesus não estendeu as mãos para levantá-lo. Aqueles homens que foi lá chamá-lo não estendeu a mão para levantá-lo, mas uma palavra foi suficiente para que aquele homem entendesse que a coragem, que ele deveria ter coragem, que ele deveria ter bom ânimo. E a palavra fala que de um salto ele fica de pé. Mas antes de se levantar, ele jogou fora o que o prendia ao seu passado. A Bíblia diz que primeiro ele joga a capa fora. E de um salto, fica de pé. Olha bem, presta atenção. Primeiro, ele joga fora o que estava dentro dele, que o poderia destruir o futuro dele. E então, de um salto, ele fica de pé. Tem muita gente que está dando salto para se levantar, sem tirar aquilo que te impede de continuar caminhando. Por isso você levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Por quê? Não tratou o que está aí dentro de você. Quando ele abre mão daquela capa, quando ele joga fora aquela capa, virou um montim para brigar para alguém ter aquela capa, porque aquela capa significava dinheiro. Aquela capa era como um documento da prefeitura para que ele pudesse trabalhar naquele ponto e poder ter o seu sustento, embora fosse esmola. São as barracas, e não quero fazer aqui nenhuma junção, uma comparação, porque é bem diferente o fato. É como as barracas que precisam ter um documento da prefeitura para trabalhar em certo ponto. E ali naquele momento, para que se pedisse esmola, ele tinha que ter esse documento, e era a capa dele. Quando ele abre mão daquilo, ele sabia que nunca mais ia voltar para aquele lugar. Quando ele abre mão daquilo, ele estava abrindo mão das migalhas da vida dele, do sustento de uma esmola, que para todo mundo é uma esmola, mas para ele era o que ele tinha para sobreviver.
Mas quando ele abre mão, ele já disse para si próprio: eu nunca mais vou ficar à beira do caminho, eu nunca mais vou ficar pedindo esmola, eu não preciso mais desta capa sobre mim. Querido, você tem que abrir mão das marcas da sua vida.